E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Mais uma vez, um absurdo em Taboão da Serra. Mais uma vez, a Guarda Municipal faz um trabalho sensacional e o mesmo juiz de direito aparece para dizer: olha, vocês fazem um relevante trabalho de segurança patrimonial, mas vocês não podem fazer isso, por isso, ainda que haja uma ficha extensa criminal, ainda que esta pessoa tenha cometido roubos diversos, tivesse sido reconhecido e estivesse com uma arma de fogo, eu vou soltá-lo. Vamos entender todo esse contexto e o meu pedido é para que vocês de Taboão da Serra façam esse vídeo chegar até aos vereadores, o prefeito, os pré-candidatos a vereador, os pré-candidatos a prefeito. Nós precisamos, nesta época política, disseminar a informação. Primeiro eu gostaria de dizer sobre o mito de falar de um juiz de direito. Olha, mas nós vamos falar de um juiz de direito? Vamos falar do presidente da república, do governador, do juiz, do promotor, de todos, assim como falam da gente, guarda municipal. Nós só não podemos, na hora da fala, cometer crimes. A dificuldade hoje, às vezes, de compreensão, é que a liberdade de expressão nós temos. O que você não pode é exacerbar. Então, ao dizer que é um absurdo e concatenar o motivo pelo qual eu estou dizendo que é um absurdo, o direito de expressão totalmente favorável para que o cidadão diga. O que não pode são palavras de baixo calão, cometer injúria, difamação, calúnia, mas vocês precisam divulgar esse vídeo. Caso contrário, eu faço o vídeo e aí ele acaba ficando entre nós. A população precisa saber disso. A população precisa saber o absurdo que está acontecendo em Taboão da Serra. Ah, mas para quê? Para fazer pressão em relação ao juiz? Não. O juiz de direito, toda decisão dele vai ser modificada, revista ou confirmada. Mas as decisões dos juízes não são a última palavra. Pelo contrário, nós temos ainda outras falas em cima da decisão do juiz. Por isso, o juiz de primeira instância, ele diz, ainda mais se for um plantonista, ele diz no primeiro instante, depois vai ser revisada essa decisão, inclusive com possibilidades de recurso para Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. Então, a decisão de um juiz e falar de um juiz sem cometer os crimes previstos no nosso Código Penal, nos crimes contra a honra, é tranquilo. O que nós não podemos é olhar uma situação dessa e nos calar, porque não é só o guarda municipal que está sendo prejudicado nessa situação, inclusive a população que é a mais interessada. Então, vamos lá, novamente, comarca de Itapecerica da Serra, mas o fato aconteceu em Taboão da Serra. Primeiro, eu vou dizer que não vale a pena falar o nome do juiz, nem da parte, então eu vou omitir essas informações, porque o que importa é o que nós estamos dizendo de figura do juiz de direito, que depois de um trabalho árduo, de uma dificuldade da rua, utiliza novamente argumentos equivocados, que essa decisão será totalmente reformada. Dentro em breve nós vamos ver isso. E mais uma vez, prejudica o ânimo da corporação de Taboão da Serra. Eu não falo em nome dos guardas municipais de Taboão da Serra, eu não falo em nome de qualquer órgão, eu falo em nome do Eliel Miranda, que sempre fez esse canal Azul Marinho, vai continuar fazendo para defender as guardas municipais. Então, não tenho aqui procuração de guardas municipais de Taboão, nem quem estava na ocorrência. Assim como eu fiz outra vez, que esse mesmo juiz soltou um traficante de drogas e depois a decisão foi reformada, faço nesse instante, tá bom? Vamos lá para a decisão, para que nós possamos comentar inclusive o fato. É uma decisão curta, no início ele já fala sobre a dispensa da audiência de custódia por conta da pandemia, e aí diz que o Ministério Público e a defesa manifestaram e tal, e aí começa. O suspeito foi apreendido em flagrante pela suposta prática do delito provisoriamente classificado como porte de arma de fogo com numeração suprimida. Então vamos lá já para este parágrafo. Primeiro, não era um menor de idade. Menor que é apreendido por conta do ato infracional da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui é preso, porque é réu em um processo, é acusado, de repente, na figura que se encontra, e agora é o implicado, é o indiciado. Então, as nomenclaturas que nós temos, réu, acusado, indiciado, são nomenclaturas próprias do Código de Processo Penal. Quando ele fala que o suspeito foi apreendido, ele não foi apreendido. Ele teria sido apreendido se fosse menor infrator. Ele foi preso.
Já começa aí uma tecnia que eu não entendo, né? Como pode, de repente, uma decisão dessa natureza, quando você contraria todos os autos, não dá para imaginar que foi um estagiário que fez, não. Então, é claro que a gente acredita quem assinou digitalmente esta decisão. E aí continua. Pela suposta prática do delito provisoriamente classificado como porte de arma de fogo com numeração suprimida, crime gravíssimo. Gravíssimo, porque nós estamos falando de um crime no Estatuto do Desarmamento, quando você diz em numeração suprimida da arma de fogo, consegue identificar se é produto de roubo, se é de repente de um agente de segurança pública que foi morto, que aquela arma foi conseguida. Então é muito grave e a própria legislação trata isso como muito grave no artigo 16 da Lei 10.826. E aí, começa agora. O flagrante foi efetuado pela Guarda Municipal, que exerce relevantíssimo papel na pacificação social voltada à repressão de crimes e contravenções que violam o patrimônio público municipal. Mais uma vez, ele linka. Olha, a guarda faz sim a prevenção de contravenções, crimes, mas tem que violar o patrimônio municipal. E você não tem em nenhum lugar esta nomenclatura, patrimônio municipal. Patrimônio está dentro de bens. Guardas municipais cuidam de bens, serviços e instalações. E um bem por excelência é a rua, um bem público municipal. Então, equivoca-se. A pequena, o alcance do que a Guarda Municipal faz, da nomenclatura de bens, serviços e instalações, e já começa a dizer, então, que olha, o flagrante foi feito por quem não poderia ter feito, porque só cuida de patrimônio e não tem isso mencionado. Mais de 130 mil homens e mulheres no Brasil, guardas municipais, colaboram com a segurança pública e tem uma lei falando sobre, que nós cuidamos de bens, serviços e instalações e a gente protege a população que utiliza esses bens. Qual que é o bem por excelência? A rua. As coisas acontecem aonde? Nas ruas. Contudo, não cumpre a ela realizar patrulhamento para abordar. Olha só. Não cumpre a ela realizar patrulhamento. Primeiro, o patrulhamento preventivo está no artigo 3º, inciso 3º da Lei 3.022. Então nós temos que fazer patrulhamento preventivo para abordar ou encurralar pessoas suspeitas de prática de assalto. Olha que absurdo, gente. Por quê? Quando fala abordar ou encurralar, a Guarda Municipal vai encurralar alguém? A Polícia Militar vai encurralar alguém? O que é encurralar? Levar para um canto? Nem vou na etimologia da palavra, senão vocês perceberão que é um absurdo mesmo, né? E até tem uma conotação estranha. Então, abordar ou encurralar pessoas suspeitas de prática de assalto. Então ele diz o seguinte, ó, a guarda não pode patrulhar. Se deparar com alguém que praticou roubo, porque assalto é um termo coloquial, né, gente? Assalto. Então, pessoas suspeitas de prática de roubo. Ele diz que não é para a Guarda Municipal fazer isso. Se está em flagrante delito, a Guarda Municipal está patrulhando e a rua é um bem por excelência, como que a Guarda não vai fazer abordagem? Não vai fazer a busca pessoal linkada no artigo 244 do Código de Processo Penal? E aí continua. E não há nos autos vinculando o abordado a eventual roubo ocorrido instantes antes, o que justificaria a abordagem pela presença de flagrância. Então, agora, olha como ele se contradiz. Acima ele diz que a guarda não pode patrulhar, abordar ou encurralar pessoas suspeitas de prática de assalto. Vamos só melhorar a parte técnica jurídica, né? Diz o seguinte, que então a guarda não pode fazer esse patrulhamento preventivo para fazer abordagens e busca pessoal, não é encurralar, pessoas que tenham cometido roubos. E não há nada nos autos vinculando o abordado a eventual roubo ocorrido. Então ele quer dizer que a Guarda Municipal não pode vincular essa abordagem com um roubo acontecido instantes anteriormente, né? Instantes próximo dessa linha do tempo da abordagem. Que eu justifique a abordagem pela presença de flagrância. Então ele admite que se tiver a flagrância, a Guarda Municipal pode fazer a abordagem, porque ele diz o seguinte, que justificaria a abordagem pela presença de flagrância. Então ele diz, olha, se for flagrante, a guarda abordar, a pessoa estiver na linha de desdobramento do flagrante enquanto está queimando, né, quando está acontecendo o crime, então, ou logo após, nas circunstâncias do artigo 302 do Código de Processo Penal, poderia. Então, ele já se contradiz porque na parte inicial ele diz, não cumpre a ela fazer abordagem em quem cometeu o roubo. Mas, se tiver flagrante, aí a parte final, ele diz que pode. Por que eu digo que ele se contradiz? Porque ele não faz a exceção acima. Ele não diz em caso de flagrante, ele só diz que não pode. Depois aí embaixo ele lembra que tem uma hipótese que na cabeça dele pode. Tampouco é papel constitucional da GCM abordar aleatoriamente pessoas na rua. Não existe abordagem aleatória. Nunca vai existir. Artigo 244 do Código de Processo Penal. A busca pessoal não é abordagem. Abordar, parar para conversar é uma coisa.
cercear o direito de ir e vir da pessoa e fazer a busca pessoal, aí tem um mandamento. Tem que estar na fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de papéis ou objetos que constituam corpo de delito. Fundada suspeita, não é aleatoriamente. Ninguém pode fazer aleatoriamente isso. E aí continua. Para averiguação de qualquer tipo, quando isso está desvinculado à proteção dos bens municipais ou a flagrantes efetivamente em curso. Então agora, novamente ele diz sobre abordar se estiver relacionado a bens municipais ou a flagrantes. Então, bens municipais e flagrantes pode. Um bem municipal por excelência é na rua. Então, se alguém estiver na rua causando qualquer perturbação à ordem pública e a Guarda Municipal auxilia na manutenção da ordem pública, poderá fazer essa abordagem. É isso que ele disse. É isso que ele falou. Quando ele diz desvinculado à proteção dos bens municipais, bem municipal por excelência é a rua. Ninguém flutua. A pessoa está na rua ou está dentro de um próprio, e se estiver dentro de uma residência em flagrante, aí o flagrante autoriza. Percebe que a guarda pode tudo dentro desse conceito que nós estamos falando? É bem verdade que, se notar situação de flagrância, deve agir assim como qualquer do povo. Novamente, é absurdo. Porque se fosse qualquer um do povo, nós não teríamos um estatuto falando da Guarda Municipal. Se nós fôssemos qualquer um do povo, a gente não teria prevaricação. Eu poderia optar por fazer ou não. Então é absurdo, porque se nós temos um estatuto da guarda falando que nós devemos lá no artigo 5º, 18 incisos, é claro que nós não somos qualquer um do povo. Mais uma vez ele se equivoca. É bem verdade que, se notar situação de flagrância, deve agir assim como qualquer do povo. Mas reitere-se, não cabe a ela abordar pessoas na rua. Opa, mas aí ele disse anteriormente que se for em situação de flagrante, em relação aos bens pode, agora não pode mais? Assim como não cabe aos populares. Inclusive, a narrativa de recebimento de informação sobre a passagem de roubador pela região, seguida de diligência para abordá-lo, agora ele começa a dizer: olha, pera um pouquinho, a guarda teve uma informação que tinha uma pessoa roubando e ela fez diligência. Diligência, no sentido de encontrar a pessoa, é diferente de você saber a informação e você estar patrulhando, não há diligência nisso. Você ocupa as ruas, a segurança pública ocupa os espaços para que o crime não grace, para que o crime não perpetre pela cidade toda. E aí diz: inclusive, a narrativa de recebimento de informação sobre a passagem de roubador pela região, seguida de diligência para abordá-lo, traz situação de ilegalidade, posto que a situação não está relacionada à proteção do patrimônio municipal. Está relacionado à vida das pessoas, artigo 3º, os princípios mínimos de atuação da guarda é a proteção da vida. A rua é um bem. A informação e o patrulhamento fez com que a guarda municipal encontrasse. E novamente, a flagrante em curso. Tá? E novamente, a flagrante em curso. Com isso, a atuação escapou das competências de ACM, que não é polícia militar ou judiciária. Claro que não somos polícia militar ou judiciária. Claro, é óbvio, nós somos guardas municipais, né? De modo que é legal o flagrante. Então, ele diz que o flagrante todo é legal de um roubador, uma pessoa com uma ficha extensa, reconhecida em filmagens e que estava com uma arma de fogo. Se não quisesse falar do roubo, a arma de fogo já caracteriza o crime que ele estava cometendo no instante, que é a de portar arma com numeração suprimida. Então, ele diz que não é legal o flagrante, sendo que a Guarda Municipal faz o patrulhamento, tem informação, depara e encontra com a pessoa a arma de fogo suprimida, ele diz que não é, porque a Guarda Municipal não estava cuidando do patrimônio municipal. O que é a rua? A rua é o bem municipal por excelência. Caramba, que absurdo. Isso nada tem a ver com o largo histórico criminal do suspeito. Agora ele reconhece, olha, o camarada tem um monte de crime nas costas. Inclusive cumpre pena em regime aberto. Cara, gente boa, hein? Esta situação deve ser tratada pela vara de execução competente, que deve ser oficiada informando desta prisão. Lembro, no entanto, que o direito penal é do fato e não do autor, de modo que não se justifica a manutenção da custódia do preso, somente pelo seu passado de condenações. Então, quando diz que o direito penal é do fato e não do autor, é porque, para caracterizar o crime, nós temos dentro do fato típico, antijurídico, culpável, dentro da nossa teoria penal, é que ele esteja cometendo o crime, que haja a prática do verbo, do núcleo do tipo penal, para que se configure a subsunção entre a conduta e a previsão da lei. Então, por exemplo, matar alguém. Quando a pessoa mata, a conduta e a lei, a subsunção, aí é o crime. Então ele diz, não é só porque tem um passado ruim, criminal, que nós vamos prendê-lo. Mas não se tratava disso. Se tratava pelo fato dele ter uma arma de fogo consigo. É um absurdo mesmo.
E aí continua. Ante o exposto, relaxe o flagrante, devendo o preso ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo dever permanecer preso. Espeça-se alvará de soltura clausulado para o seu fiel cumprimento. Encaminhe-se o indiciado para a realização de exame de corpo de delito cautelar, caso ainda não tenha sido realizado, valendo a presente decisão como requisição de exame de corpo de delito cautelar. Então, ele diz que deve ser solto, ainda que foi pego com arma de fogo, expede-se o alvará e manda fazer o exame de corpo de delito. Isso está assinado aqui no dia 23 de setembro de 2020. Quando eu fiquei sabendo dessa situação pelos grupos de WhatsApp, que essa decisão ela foi para todos os lugares, eu fiquei pensando como abordar de uma maneira melhor este caso. E como a gente, de repente, fazer com que o Brasil inteiro saiba disso, pare para pensar e não se desmotive na atuação. Primeiro, é um juiz de primeira instância, tem sua importância, claro, mas a decisão dele vai ser revista. E depois, a população precisa saber. Um roubador com ficha extensa, flagrado com a arma de fogo, que era o flagrante, e a Guarda Municipal faz a abordagem na rua, que é um bem público municipal por excelência, abraçada pela Lei 13.022, pelo artigo 144, parágrafo 8º, pelo artigo 244 do Código de Processo Penal. Então, Constituição Federal, artigo 144, parágrafo 8º, Lei 13.022, artigo 5º, pode colocar também o artigo 3º, artigo 244 do Código de Processo Penal, Lei 10.826, artigo 16, todo o contexto e a legalidade. E o juiz de direito faz algo desta natureza. Aconteceu em Taboão da Serra, mas o juiz de plantão de Itapecerica, embora ele seja de Itapecerica e de Taboão também. Então, olha que absurdo. E é um juiz com o precedente desta interpretação, desse pensamento, que já soltou inclusive um traficante de drogas, dizendo que a guarda não poderia porque tinha feito atos de diligência, uma coisa e outra e tal, sendo que a decisão depois ela foi reformada e inclusive a pessoa foi presa. Gente, faça esse vídeo chegar até a população de Taboão, rode esse vídeo pelo Brasil, primeiro, para que vocês saibam entender o que está escrito aí, para que vocês saibam que é uma decisão isolada, que vai ser reformada, que vai contra o combate ao crime. As minhas condolências aos irmãos guardas municipais de Taboão da Serra e digo para vocês, é necessário que todos nessa época, pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vereador, todos tenham conhecimento dessa situação que é um absurdo. Guarda municipal faz para o povo e não pode ficar sujeito a isso. Não tem abuso de autoridade, não tem nem que se pensar nisso, que seria um dólar específico, mas é um absurdo que eu fiz questão de explicar longamente essa decisão. Meus irmãos, tá bom? Continuem trabalhando, fazendo o melhor de vocês, porque um dia essa situação ela ficará só no rol das anedotas, daquilo que a gente vai rir de decisões contra a nossa atuação. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Persistam! Até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Valeu, galera!